Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar, é o que eu desejo para vocês. Sabe aqueles casos que você acha que só pode ser filme? Pois bem, esse é um deles, mas os fatos são todos reais. Um homem que fez coisas absurdas, inimagináveis. Acompanhe que virão que eu tenho razão. Vou contar de forma cronológica para melhor compreensão. Nascido em 1894, no condado de Yale, no Alabama, ele era de uma família pobre. Então, Raymond Lizemba trabalhou nos campos de algodão e depois foi mandado para uma escola para aprender um ofício de barbeiro. E quem financiou a escola foi o seu cunhado, marido de sua irmã. Agora, nem sei se o cunhado fez um bem em tirá-lo das plantações. Bom, até então Lizemba, pois isso irá mudar. Ele tinha cabelos ruivos, muito bonitos, bem penteados para trás e olhos verdes. Mas Cascavel, quer dizer, opa, Lizemba, sem querer eu já estou adiantando o apelido. Bom, ele tinha um charme mais do que suficiente, tanto que irá se casar 5 vezes. Bom, os astutos homicídios de James e a sua tendência, né, a viajar aí pelo país, fez com que seus crimes passassem despercebidos por muitos anos. Então, em 1921, com 26 anos, Lizemba ele casou-se com a sua primeira esposa, Maud Duncan. Bom, porém, mal acabou a lua de mel e Maud pediu o divórcio. Ela o acusou de sexo pervertido e sádico. Será que ela tinha razão ou ela se assustou? Vamos ver. Bom, com esse divórcio, né, Lizemba se mudou para o Kansas e conheceu Vera May por volta ali de 1925. E não é que ela também se divorciou de Lizemba, mas dessa vez foi porque Lizemba ele foi expulso da cidade. Pudera, ele engravidou uma jovem e o pai dela pôs ele para correr. Bom, agora o seu nome é Robert James e ele está morando em La Cañada, Fringe, Califórnia. Não sei se é esse nome, tá, gente? Mas, enfim, é um lugar assim parecido lá na Califórnia. Bom, nesse momento, herdou uma apólice de seguro de vida de $4.000 de sua mãe. Naquela época, $4.000 era muito dinheiro, né? Um poder alto de compra. Então, o que aconteceu? Acendeu uma ideia em James. Afinal de contas, aumentar um patrimônio não é nada mal. Então, em 1932, ele abriu uma barbearia, colocou um anúncio no jornal e estava recrutando uma manicure. E foi aí que aconteceu de aparecer uma mulher lá, né, se oferecendo para trabalhar, que se chamava Winona Wallace. Então, o que aconteceu? Ele se casou com ela. Era a sua terceira esposa. Bom, mas a ideia de que eu falei aí alguns instantes atrás, para aumentar o patrimônio, né? Não era bem a barbearia, não. O James, ele. Peraí, Lizemba, né? Bom, vamos lá. Agora é James. Mas por quê? O seu nome ele já estava manchado, né? Por 2 casamentos lá frustrados. Então ele mesmo trocou seu nome. E então ele foi e se casou com a Winona. Então, o que que ele fez? Ele se dirigiu até uma seguradora, a Prudential Insurance, e fez um par de apólices de seguro de $5.000, um para ele e o outro para sua esposa Winona. Bom, James estava preocupado, né, em amparar sua esposa caso acontecesse alguma coisa com ele. Bom, seguro existe, é para isso mesmo, ou não? É para isso, não é mesmo? Chega a lua de mel, então eles pegaram uma estrada para uma casa de campo alugada. Estavam na estrada Pikes Peak Highway, perto de Glen Cove, no Colorado.
A Winona, ela estava no volante, mas o carro saiu da estrada e caiu em uma montanha abaixo. James conseguiu pular, mas Winona permaneceu presa no carro e este só parou contra uma pedra enorme, abaixo ali de 45 metros da estrada. Então, quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram, né, Winona viva, com ferimentos até relativamente leves, né, devido ao grande acidente, mas ela não estava tão ferida. Agora, os socorristas observaram que ela cheirava a álcool e tinha uma ferida assim atrás da orelha. Mas o Winona, que feio, não é? Dirigir após ingerir bebida alcoólica. Bom, por sorte, né, dias depois, ela recebeu alta do hospital, então eles seguiram lá para a casa de campo, né, em Manitou Springs, onde seria a lua de mel. E cerca de uma semana depois, James, ele foi ali até a cidade, né, fez umas comprinhas numa mercearia e acabou até fazendo amizade lá com o proprietário da mercearia. Então ele convidou, né, para o jantar lá na casa de campo e foi lá e chamou o cara e tal. Então, o que que o James fez? Esperou chegar um pouquinho mais tarde e falou, né, para o proprietário da mercearia que iria aguardá-lo para eles subirem juntos para a cabana. Bom, chegando lá, a situação foi trágica. Eles encontraram a Winona deitada de costas em uma banheira cheia de água pela metade. Então, né, foi chamado a polícia e o James, ele disse que a Winona, pelo visto, foi tomar banho sozinha, né, sem esperar a sua chegada, e a recomendação médica era que ela não lavasse a cabeça, não tomasse banho sozinha. Então, por isso, ela teria se afogado na banheira, ficando assim como um acidente doméstico. A Prudential Seguros pagou, né, os US$ 5.000 a James. E claro que ele não convidou o comerciante à toa, né? Nós vamos ver aí essa bisca do James. Bom, depois de uma autópsia, né, que foi feita em Winona e o médico legista testemunhou que ela sofreu 2 fraturas no crânio, que foi causada por um objeto, só que esse ferimento ele passou despercebido no hospital. Bom, vida que segue. Então o viúvo resolveu voltar para o Alabama. Mas já notaram aí que a ideia do seguro era uma ideia boa, não é mesmo? Ou eu estou me precipitando e acusando o James de golpista? Vamos ver. Morando no Alabama, James conhece Ruth Thomas e ela se tornou a 4ª esposa. E vocês vão descobrir as suas intenções reais a partir de agora. Então, mais que depressa, né, após o casamento, o James foi até uma seguradora fazer o quê? Um seguro de vida. Mas o que aconteceu? A Ruth disse: Olha, eu não quero fazer seguro, porque eu já ouvi falar que seguro de vida dá azar, que chama a morte. Aí o James insistiu, né? Mostrou sua preocupação caso acontecesse para ambos, mas ela bateu o pé e disse que não ia. E assim, o James ele queria fazer esse seguro assim que assinasse o papel na igreja, ele queria ir no mesmo dia lá na seguradora. Mas a Ruth não aceitou, né? E se casaram e tal, mas não é que no mesmo dia do casamento, hein? Sabe o que James fez? Ele entrou com um pedido de anulação de casamento no mesmo dia, gente. No mesmo dia do casamento. O que ele fez? Ele foi até o cartório e relatou que não tinha certeza sobre o casamento deles, porque ele estava bêbado quando assinou os papéis. Já que não tem seguro de vida, também não tem casamento, né? Muito cara de pau. Bom, até então, né, a primeira esposa pede o divórcio, alegando sadismo. A segunda esposa morre em um acidente doméstico. A terceira nega o seguro, né? E é abandonada. E muito suspeita até agora. Bom, James seguia a vida e fez contato, tá? Com o seu sobrinho que se chamava Cornelius,
que era um jovem marinheiro. E o Cornelius ele disse que iria ficar uns meses de licença da marinha. Então seu tio James o convidou para passar um tempo com ele no Alabama. Mas em questão de dias, James enrolou seu sobrinho e fez um seguro de vida a seu favor, caso acontecesse algo com Cornelius. E vai seguindo a vida. Certo dia, o que o James fez? Emprestou o carro para o sobrinho, dizendo que seria uma ótima ideia, né, dar um belo passeio. E o Cornelius aceitou, claro, né? Mas o caminho levou Cornelius direto para fora de um penhasco, né? Para fora da estrada, direto a um penhasco. E Cornelius ele não teve sorte. A morte chegou. O mecânico que rebocou os destroços lá do acidente, ele até foi até James e comentou que havia alguma coisa errada com o volante. Mas, obviamente, James não deu atenção e novamente recebe um seguro de vida. E, surpreendentemente, James ele não foi investigado e nem suspeito, mas ele sabia que ele tinha que sair de cena. Então, o que ele fez? Depois da morte do sobrinho, o James convidou a sua sobrinha, a irmã do Cornelius, né, que tinha acabado de falecer, para morar com ele, que seria melhor para ela, pois ele iria abrir uma grande barbearia e precisava de alguém lá para ajudar, para ser manicure. Então ela já tinha seus 18 anos e ela se chamava Lois. E Lois foi com James lá para o Alabama, né, trabalhar na barbearia. Bom, seguiram tio e sobrinho. Aliás, eles foram para o oeste, na Califórnia. E ela, aparentemente, ela não sabia dessas atividades aí estranhas do tio, não. Bom, James abriu a barbearia e contratou a Lois, né, como manicure. E vão seguindo a vida. Mas algo vem à tona. A irmã de James, né, a mãe de Cornelius, que é a mãe de Lois, ela um dia lá fez contato e ela achou estranho, porque ela falou assim: olha, James, quando um telegrama chegou avisando da morte, né, do meu filho, do Cornelius, o que aconteceu? A data estava anterior à morte mesmo de Cornelius. Então, pegou aí o James no flagrante. Mas o que aconteceu? Ela não sabia de nada, né, dessas coisas que ele nem imaginava que ele pudesse fazer isso. E ele foi lá, deu uma desculpa qualquer e ficou por isso mesmo. Quer dizer, ele matou, né, fez com que o sobrinho morresse hoje, só que ontem mesmo ele já enviou um telegrama avisando da morte. Olha só o que o olho grande, a ganância não faz a pessoa, né? Faz até errar na data. Bom, o James Cascavel, sim, agora a gente pode, né? Podemos chamá-lo de Cascavel. E o apelido, ele vem de uma situação bem grotesca. Precisando de mais uma manicure, ele contratou através de um anúncio lá no jornal, né? Colocou um anúncio pedindo, né? Quem quisesse trabalhar como manicure, fez o anúncio e tal, e apareceu lá uma moça chamada Mary Emma Bush, de 26 anos. Então, passou ali pouco tempo, coisa de 2 meses, e o James ele se declarou apaixonado e se casou com Mary, e ela se tornou a sua quinta esposa. Mas há um detalhe que ocorreu assim que a sua sobrinha chegou, né, a Lois. Ele fez, sabe o quê? Seduziu sua sobrinha. E os dois mantiveram ali um relacionamento amoroso. E o que acontece? São duas fontes, tá? Uma fonte de pesquisa fala que o James, ele foi lá, né, se aproximou da Lois, eles ficaram juntos, aí a família descobriu e eles fugiram. A outra fonte diz que o James foi lá, pegou a sobrinha, né, para trabalhar com ele e que depois que eles tiveram um relacionamento. Mas de qualquer forma ali, ela já tinha 18 anos, né? Já sabia ali que estava ocorrendo o incesto, então,
né, aí é problema dela. Bom, naquela época, a maturidade ela chegava cedo, né, com 18 anos, a pessoa já estava casada há muito tempo, então não vamos dizer aí que ela foi enganada, eu acho que aí que ela não foi enganada não. Bom, durante todo o casamento ali dele, né, com a nova esposa, ele manteve a sobrinha, assim, um pouco que de lado, sabe. Não consta, assim, se ela morava com o casal ou sozinha, mas ela continuava trabalhando na barbearia e a maioria das fontes diz que ela manteve, sim, um relacionamento amoroso mesmo durante o casamento com Mary. Bom, daí se passaram 3 meses e Mary estava grávida. Detalhe: o seguro de vida de Mary já estava feito, obviamente. Então ela deu a notícia, né, da gravidez e claro que o James não aceitou. Ele não confessou, mas é óbvio que ele não queria manter seu casamento e muito menos um filho. Então, ele de alguma forma ele conseguiu ali convencer Mary a fazer um aborto, o que era até ilegal naquela época na Califórnia. Mas ela acabou aceitando. Então, o James ele já tinha um plano, tá? E ele queria fazer o quê? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Se é que vocês me entendem, porque ela estava grávida. Então, o que que ele fez? Em junho de 1935, ele pediu, tá, a um cliente dele, um cliente muito fiel que sempre estava lá, que se chamava Charles Hope. O que que ele fez? Ele já sabia, né, que o Hope ele estava com dificuldades financeiras. Então ele foi lá e ofereceu a Hope $100 mais despesas para que o Hope conseguisse uma arma para matar Mary. Hum. Bom, não era uma arma convencional. Afinal de contas, James era um homem mau. Então Hope concordou, né? $100 eram $100 para um marinheiro desempregado. E o James ele disse a Mary que havia encontrado um médico que aceitou fazer o aborto. Então o que aconteceu? O Hope, né, o ex-marinheiro, ele iria se passar pelo médico. Então no dia combinado lá, ele chegou até a casa do Cascavel lá, do James, e ele trouxe consigo uma caixa. Aí ele se dirigiu lá até a cozinha e ele viu que a Mary estava amarrada, né, na mesa, com os olhos e a boca fechados com uma fita adesiva. Então, o que que aconteceu? Minutos antes, o James ele convenceu a Mary a tomar meio litro de uísque, porque ele falou que seria bom se caso ela sentisse dor e que ela tinha que usar aquela fita nos olhos, porque o médico pediu privacidade da sua identidade, pediu sigilo. Aí a Mary já estava bêbada mesmo e acabou aceitando. Então o Hope chegou lá com a caixa na cozinha. Aí o James pegou os pés da Mary e colocou dentro da caixa. Então vocês vão entender agora o homem cascavel. O Hope, ele ouviu falar de um homem que tinha uma fazenda de cobras em Pasadena, tá? E esse dono dessa fazenda, ele é o Joseph Rautenbrink, alguma coisa assim. Só que ele é conhecido como Snake Joe. Então o Hope foi lá, visitou a fazenda de cobras e comprou 2 cascavéis do deserto. Uma se chamava Lethal e a outra se chamava Lightning. Aí o Joey, né, o dono lá da fazenda, ele ficou incomodado em vender essas cobras para o Hope. Mas aí ele acabou vendendo. Depois vocês vão entender aí esse detalhe. Aí foi então, né, que no dia o James foi lá e colocou os pés da Mary na caixa. E lá estava as 2 cobras que imediatamente morderam os pés de Mary. Então o que eles fizeram? Logo em seguida, eles saíram da casa, foram lá para o quintal, para a garagem, para aguardar a Mary morrer, né? Diante dos venenos lá da Cascavel. Aí eles deram um tempo e tal e voltaram para casa por volta de 1h30 da madrugada e descobriram que a Mary ainda estava viva. Então o James ele pediu a Hope
para afogar a mulher na banheira e depois colocar fogo na casa. O marinheiro disse que ele até jogaria ela na banheira, mas colocar fogo ele não faria isso não. Então James teve uma outra ideia. O que ele pensou? Em jogar o corpo perto do tanque de peixes que tinha lá no quintal, na tentativa de fazer com que parecesse um acidente. Então, no dia seguinte, o James pensou em como se livrar do corpo, porque realmente ele foi e fez isso. Pegou, né, a Mary lá na cozinha e colocou ela lá, jogou ela lá no tanque de peixes no quintal. Bom, mas tudo teria, né, que parecer um acidente doméstico. Já estava tudo esquematizado na cabeça dele. Porque ele queria o quê? Receber o seguro. Então ele ficou pensando, bolando. Aí o que ele fez? Nesse mesmo dia, né, no dia seguinte das cobras, ele foi até a cidade e convidou um casal de amigos deles lá em comum. E era um casal de amigos, né, os Pemberton, tá? Então o que aconteceu? Chegou de noite, os Pemberton chegaram lá, aí não encontraram a Mary, aí o Cascavel se fez de besta, falou: "Ah, ela deve estar lá no quintal, vamos lá dar uma olhada". E nisso que eles estão andando por lá, o próprio, né, o amigo, o Pemberton, ele encontrou a Mary lá no tanque de peixe. Aí naquele negócio, pega o corpo, tá viva, o que aconteceu, né? Tenta ali uma ressuscitação. Eles até notaram um ferimento, tava meio assim estranho, descolorido, aquela cor meio arroxeada no pé da Mary. Mas aí não teve jeito mesmo, chamaram a polícia foi lá e declarou que a morte foi acidental. Porque eles concluíram o quê? Que a Mary foi mordida por cobra, ficou tonta, caiu e se afogou no tanque. E ela não conseguiu sair porque ela já estava bêbada. E Cascavel falou lá na hora lá que ela bebia muito. E um detalhe, enquanto a polícia vasculhava lá o quintal, eles encontraram algo bem estranho. Tinha uma garrafa que havia muitas, né, aranhas viúvas negras. E a garrafa estava escondidinha ali no canto da garagem. Bom, passaram-se os dias e o seguro, né? Claro, James recebeu. Afinal de contas, foi tudo entendido ali como um acidente. E por que também que ninguém desconfiou? Porque as cascavéis, elas são muito comuns ali naquela área da Califórnia. Então, assim, é bem plausível que alguém vai estar andando ali no seu quintal e vai ser mordido por uma cascavel, né? Bom, ele teria se safado? Vamos ver. Só que meses depois, o recebimento do seguro foi desfeito. Então, o que aconteceu? Tinha um funcionário lá na seguradora, ele era um cara já assim, muito experiente, astuto. Então ele descobriu sobre as esposas anteriores do James e o fato de que uma delas já havia se afogado depois de quê? De ter sido segurada. Aí o investigador foi lá, informou isso para a polícia e a polícia grampeou a casa de James. E então descobriu também ali que ele estava cometendo, né, um incesto com a sua sobrinha. E, para completar a situação, Hope, né, o marinheiro lá das cobras, ele estava num bar e muito bêbado. Ele se gabou sobre o seu envolvimento em um assassinato com cobra. Aí o que aconteceu? O barman ouviu aquilo ali e foi até a polícia. Então daí o Hope foi preso e começou a dedurar tudo, né? Aí o Hope, ele explicou a trama todinha, contou sobre o James, aí que os dois foram presos. E em 1942, né, chegou lá o julgamento dos dois. E foi assim, um estardalhaço, uma comoção geral, porque as pessoas já estavam sabendo, né, dos crimes que James era suspeito. E o pior de tudo, que só tinha uma motivação, o dinheiro. Então isso comoveu muitas pessoas, né? E os métodos também bem mórbidos com que o James lá agia.
E o Joe Snack, né, o dono da fazenda lá de cobras, ele ficou sabendo do crime e imediatamente ele se colocou à disposição da justiça como testemunha, inclusive levou as cascavéis como prova. E olha, eram as mesmas cobras. Porque já que elas não cumpriram o propósito de matar Mary, né, assim diz Hope, o que ele fez? Ele foi lá e devolveu elas para o Snack Joe. Então, durante o julgamento, a Lethal e a Lightning, elas estavam sendo apresentadas como provas e a Cascavel, o que aconteceu? Eles colocaram ela assim numa tipo uma caixa de vidro, né? E durante o intervalo ali no tribunal, a Lethal simplesmente conseguiu sair dessa caixa de vidro e saiu ali correndo pela sala do tribunal. Aí foi aquela confusão, gritaiada toda, mas o Joe Snack ele foi lá e conseguiu capturar a cobra. E vocês lembram daquele vidro onde estavam as aranhas viúvas negras? Então, no tribunal descobriu, através de uma autópsia no corpo da Mary, que ela tinha picadas de aranha nas pernas. Então, aquele ferimento que eles viram lá no pé dela, né, era já das aranhas. Ou seja, o James ele já tinha tentado matar Mary com as aranhas. Aí lá no tribunal foi até apresentada uma carta que Mary havia escrito, mas não tinha um destinatário. Mas ela reclamava muito sobre uma perna que estava muito inchada, que provavelmente foi uma mordida que ela recebeu no jardim, não sabia nem de quê. Então, essa ideia aí, o James ele admitiu, né? E o que ele falou? Que ele foi inspirado pela história de Cleópatra. Isso mesmo. Depois, ele achou interessante usar lá o método da Cleópatra e colocou as aranhas lá na cama. Um dia que a Mary estava dormindo, ele soltou as aranhas na cama, mas as aranhas picaram a Mary, mas não a mataram, né? Então, nesse momento não deu certo. Foi então que ele teve aquela outra ideia de chamar Hope para comprar as cobras. Aí a gente não sabe sim, exatamente se a ideia veio de Hope ou se veio de James. E o que acontece? O veneno da cascavel, ele não é exatamente assim uma ação muito rápida, não. Parece que é cascavel de Diamondbacks, alguma coisa assim. Um tipo de cascavel lá. Elas não têm uma ação rápida. Por quê? No caso dessas duas cobras, né? O que acontece? Elas são cobras novas, né? São um pouco ali acima de filhotes. O que acontece? Elas matam assim mais rapidamente. Por que que elas matam rapidamente? Porque as cobras, quando elas estão filhotes, elas não têm o controle da quantidade de veneno para matar a sua presa. Então elas vão soltando ali vários jatos, então ela mata assim bem rápido mesmo a vítima. Do contrário já da cobra que já está adulta. Ela já sabe a quantidade do veneno que vai ter que injetar, né? Então ela, pá, dá aquele veneno lá o suficiente para matar, assim, em questão de 1 a 2 horas a pessoa. Então foi nesse caso aí que a Mary não morreu. Ela ia morrer depois, uns 2, 3 dias depois. Mas ela não morreu ali em 1, 2 horas, porque as cobras, a Lethal e a Lightning, eram filhotes. Olha só que maldade, né? Bom, e então tudo ali foi esclarecido no tribunal e uma situação ia puxando outra, novas provas aparecendo. Então James ali não teve escapatória e o júri o condenou. Aliás, né, ambos foram considerados culpados pelos crimes. Só que James recebeu a pena de morte e o Hope a prisão perpétua. Só que ainda assim, o James ele passou uns anos na prisão, tá? Tentando todos os recursos ali possíveis. Mas foi sem sucesso e ele foi mandado para a forca. Agora, a morte de James não foi nada normal, não. Assim, vai para a forca, morreu e pronto. Pelo contrário, tá? Em 9 de maio de 1942, o carrasco, que ele era responsável pela forca, né, em operar lá a forca,
Ele estava ali, na verdade, um pouco sem prática. Então, assim que ele soltou a corda, ele não calculou corretamente, então James ficou dependurado ali, né, o corpo dele não, aliás, não ficou dependurado, o corpo ele ficou, os pés encostaram no chão, então houve ali um apoio. Aí ele demorou o quê? 10 minutos para morrer. E foi uma cena, assim, horrível. Eu não vou descrever, claro, né, também não vou entrar em detalhes, porque realmente, assim, foi muito pesado, tá. Eu vi a transcrição do tribunal, foi uma coisa horrorosa. E o carrasco, ele contou que o James lutou muito com as cordas, só que foi uma situação, para vocês terem ideia, de que quem estava no tribunal, as pessoas ali, elas vomitaram e desmaiaram. Então imaginem aí a cena, ou melhor, não imaginem não, deixa pra lá. Agora eu não pesquisei se James foi a motivação, mas ele foi o último homem a morrer na forca no estado da Califórnia. Bom, o dinheiro fácil, a ganância, né, ela pode até lhe proporcionar uma vida boa, mas tem tempo certo. Uma hora o quê? A casa cai. E James, ele poderia ter tido, né, uma vida boa, tranquila, ele tinha barbearia, mas não, ele preferiu arriscar e morreu cedo e enforcado. Bom, vocês gostaram aí dessa história? Vocês conheciam sobre o homem cascavel? Se quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações aí do sininho, deixa aí seu like, seu joinha, indica o canal para algum amigo, namorado, parente que gosta aí desses assuntos um tanto cabulosos. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.